endometriose, veja, é um tema que às vezes os meninos podem achar um pouco chato, mas prestem atenção, eu vou tentar deixar o mais tranquilo para vocês entenderem, porque às vezes a namorada, a mulher, começa a falar isso, umas coisas que eu vou falando aqui de sintomas, e às vezes vocês podem ajudar. Falar, olha, acho melhor você ir lá na sua ginecologista, viu? Porque isso daí pode ser endometriose. Ah, quero ver, a cara dela, o quê? Vai regalar o olho, como é que você sabe disso? Ah, aprendi, né? Aprendi lá na empresa. Então, vamos prestar atenção que o que ficar ruim para entender, vocês me falam. Eu paro, tá? É importante eu falar de endometriose, por quê? Porque a incidência de endometriose nas mulheres não é baixa, não é pouca. Ah, mudou agora? Não, não é que mudou. Sempre teve a endometriose. Mas o que mudou é a maneira da gente dar o diagnóstico. Então, a gente hoje em dia, graças à tecnologia, os exames estão melhores, então a mamografia, a ressonância, a ultrassom, os exames estão melhores para a gente enxergar essa doença, que é uma doença que ela é crônica, ela é muito lenta, ela vai crescendo gradualmente, apesar de ser benigna, ela nunca vai virar um tumor, ela não é um tumor, e é de difícil diagnóstico, só que ela já foi no passado muito mais difícil, porque a gente não tinha muitas condições de estar dando esse diagnóstico, tá? Hoje em dia é mais fácil. Ela afeta, em média, 10 a 15% das mulheres na idade reprodutiva, então as mulheres mais jovens, e ela tende a levar à infertilidade. Então isso é muito importante. Uma moça que chega nova, que está tentando engravidar, já tem mais de um ano e 3 meses e não está conseguindo, já fez vários exames, tem que fazer uma ressonância. Porque a gente precisa ver se ela não tem endometriose. A chance é muito grande, porque a endometriose dificulta demais para a mulher engravidar, tá? E o que é isso, afinal, né? Então, aqui eu tenho o desenho de um útero. Essa parte do útero aqui é a parte limpinha, né? Aqui tem a trompa e aqui os ovários. E aqui o canal vaginal. Então, esse útero ele foi cortado ao meio para a gente entender. E esse lado está cheio de endometriose. Dentro aqui do útero, nós temos uma camada que chama endométrio. E essa camada, quando a mulher não engravida, ela prolifera e aí vai formar o quê? O sangue, a menstruação. Então, menstruei, esse sangue vai embora aqui pelo canal vaginal. Porém, tem alguns casos onde essas células do endométrio vão para fora do útero e se instalam atrás do útero, nessa região próxima da vagina, no intestino, na trompa, no ovário, enfim, fazem a festa. Então, elas saem, essas células, de dentro. Era para estar aqui. Elas saem para fora, vão para um lugar que não é dela e aqui elas se desenvolvem. E o que vai acontecer? Aí, no outro mês, a mulher vai menstruar. A hora que ela menstrua, estimula as células aqui dentro e todas essas que estão aqui fora. Quando ela faz esse estímulo, a pessoa tem dor. Por quê? Estimula como se fosse menstruar aqui, mas aqui não menstrua. Então, ele estimula, cria um processo de inflamação local e a pessoa tem muita dor, porque tem algo que está errado nela. Tá? Então, a endometriose é quando saem as células de dentro do endométrio para fora do útero e cai em alguma outra parte. Intestino, bexiga, trompa, ovário e assim vai. Tá? Bom, e o que pode causar a endometriose? A gente tem ainda teorias, a gente imagina tudo isso aqui. Mas a endometriose ainda é muito estudada. Então, a gente tem que pensar nesse fenômeno da menstruação retrógrada. O que é isso? É o que eu falei para vocês agora aqui. Ó, vamos menstruar, tá? A menstruação vai vir aqui por baixo, mas tem um pouco de sangue que vai refluir por cima. Então, esse sangue ele vai sair pela trompa da mulher e a maioria de nós, quando vamos menstruar, esse sanguinho que caiu lá na cavidade, o nosso corpo vai absorver e acabou. Agora, quem tem genética e facilidade para endometriose, esse sanguinho que caiu lá fora, ó, vai formar isso aqui. Então, a primeira teoria é a teoria retrógrada, que o sangue não sai todo pela vagina, sai e cai um pouco na cavidade endometrial, e aí você vai ter a endometriose. Outra coisa que eles dizem é que a endometriose, algumas células, elas conseguem ir para o organismo, se distribui pelo organismo através dos vasos linfáticos. Então, a liberação é muito rápida. Predisposição genética. É muito comum a gente ver a mãe ter endometriose e a filha ter endometriose.
Então, as pacientes que passam comigo, eu já sei que a mãe tem endometriose, eu fico de olho nas meninas, principalmente se as meninas elas estão lá com 16, 17 menstruando muito. As meninas que menstruam muito e tem as mães que têm endometriose, pode ficar atento. A chance dela ter no futuro existe, então a gente tem que ficar de olho nela. E alguns compostos químicos organoclorados, que são umas substâncias que usam na agricultura, acredita-se que essas substâncias que eles usam possa promover, desenvolver, ser um fator que possa desenvolver a endometriose em nós, mulheres, ou até causar algumas doenças dependentes de hormônio também. Então, isso são teorias, tá? E como é que é essa endometriose? Como que a mulher chega pra gente? Então, se as esposas, as namoradas começarem todo mês a reclamar, mas que cólica insuportável, não consigo sair com você hoje, esquece de mim. Todo mês essa mesma ladainha, toma um remédio, não resolve. Começar a dar dores que vão para as costas, irradia para as costas. Começa a ter alteração intestinal, então ela, no período que está menstruando, uma hora tem diarreia, outra hora o intestino prende. Dor para a relação, tem a dispareunia profunda que a gente fala aqui, ó. Doutora, eu vou ter relação com meu marido, eu não aguento, parece que está enfiando uma faca por dentro de mim. É desse jeito que ela vai falar. Isso aqui, pensa na hora em endometriose. Olha, quando eu vou evacuar e eu estou menstruando, eu tenho uma dor por trás, parece que o meu reto está abrindo. Pode pensar em endometriose. Por quê? A endometriose ela não pode ir lá no intestino, na bexiga, atrás do útero. E a endometriose é muito comum de cair, então atrás do útero é como se tivesse uma pocinha. Nessa pocinha é onde fica o sangue, muitas vezes. E ali crescem os focos de endometriose. Por isso que a hora que vai ter a relação, como tem o canal vaginal, o pênis bate no colo do útero, ele se movimenta. Então a mulher morre de dor, porque tem um monte de foco atrás desse útero ali. E para evacuar a mesma coisa. Cólicas intestinais, ela pode aparecer até incômodo para urinar. Até desconforto para fazer xixi, a mulher quando está menstruada pode sentir. Então você vê que é muito... e o sangramento? O sangramento, a maioria das vezes tem bastante sangue. Menstrua bastante e ele geralmente é irregular, tá? Então o sangramento é intenso. E isso daqui, não esqueçam nunca, dificuldade para engravidar e infertilidade. Tem pessoas que têm dificuldade, vai demorar, mas engravida. Tem outras que não conseguem, só se fizer tratamento, tá? Então isso serve para todos nós aqui, temos uma ideia do que é, porque às vezes a pessoa que reclama todo mês, não é normal, alguma coisa tem. Mas meu médico falou que não é nada. Não, então vai lá, conversa com outro lá e vê se ele não pode pedir um exame mais a fundo, porque alguma coisa a pessoa tem, mas não é normal a pessoa sofrer todo mês. Algumas mulheres, esse é um detalhe importante, tem mulheres que não sentem nada e têm endometriose, mas isso é muito raro, tá? Agora, essas que não sentem nada, a maioria das vezes a gente descobre porque ela está querendo engravidar. Nossa, eu estou querendo engravidar, eu não sinto nada, já fiz exames e não tenho nada. Você vai fazer uns exames para avaliar se ela pode engravidar e aí vem a endometriose mostrando pra gente. Mas geralmente são mulheres que não sentem nada, mas estão tentando engravidar e por isso que a gente está investigando, tá? 40 a 50% das mulheres com a doença, mais uma vez, tem dificuldade para engravidar. Então, é muita gente. Metade, então, de 100, metade que tem a doença não engravida. Só se fizer o tratamento ou a fertilização, né? Como que a gente pode chegar ao diagnóstico de endometriose? Lá no passado mesmo, eu já estava nesse passado, aliás. Eu não tinha essas opções aqui, ó, um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, uma ressonância, eu não tinha. Então, como é que eu ia conseguir, né, descobrir? Então, tinha muitas que às vezes passavam e a gente não conseguia descobrir. A gente via que tinha a parte clínica, mas a gente só tinha isso aqui, ó, videolaparoscopia. Como que eu vou indicar vídeo para todo mundo? Não dava. E outras vezes você poderia fazer e não ser nada. E aí a vídeo, ela não era uma coisa que era aprovada, todos os convênios cobriam. Então, antigamente, era muito difícil. Por isso que hoje a gente pega muita endometriose até avançada, porque a gente não tinha muito recurso para descobrir com exames mais simples, né? Então, hoje, ainda bem, a gente tem essas outras opções. Então, antes de eu chegar nessa vídeo hoje,
para dar diagnóstico, porque antes só era através da cirurgia, eu consigo pedir uma ultrassom para a paciente. Se puder ser esse transvaginal com preparo intestinal, é melhor. Ele é fantástico. Só que tem convênios que não cobrem, porque é mais caro. E aí a gente pede um transvaginal normal. Tem muitos aparelhos hoje, por ser sofisticados, já dá até para ter noção que a pessoa tem algum foco, está estranho. Aí o que eu vou fazer? Vou para a ressonância. E a ressonância dá para todo mundo para fazer, os convênios cobrem, tudo bonitinho. Então, hoje em dia, um ultrassom transvaginal, vou depois para a ressonância e aí, se tiver, a gente pode fechar diagnóstico com a videolaparoscopia. E agora, chegando mais aqui no final, a gente tem mulheres que não querem engravidar e as que querem engravidar. Eu vou falar para aquelas que querem primeiro. A mulher, quando ela chega no consultório e ela quer engravidar e ela tem endometriose, se ela for uma paciente jovem, onde a gente tem ainda um tempo hábil para ela engravidar, o que a gente indica? Fazer a cirurgia. Ela vai fazer a videolaparoscopia, porque aí a gente limpa aqueles focos que estavam lá, deixa tudo bem limpinho e pede para ela tentar engravidar em 6 meses. Se em 6 meses ela não engravidar e eu refaço o exame e voltou tudo de novo, daí a gente tem que partir para a fertilização. Agora, se ela não quer engravidar, a gente não vai direto para a videolaparoscopia. Primeiro a gente vai tentar outras coisas. O que nós temos hoje em dia? A gente tem uns comprimidos de Dienogest, é um hormônio, que ela toma todo dia, igual uma pílula, para bloquear essa menstruação e esse aumento e essa proliferação da endometriose. Se não der certo, ela ainda continuar com dor, aí eu posso dar analgésicos e anti-inflamatórios também para ela. Outra opção, ela não se deu bem, o remédio fez mal para ela, teve enjoo, ganhou peso, ficou inchada, pode acontecer tudo isso, tá? Não se deu bem, eu posso ir para o DIU hormonal. O DIU de cobre aqui não vai resolver nada para mim, porque o DIU de cobre você tem menstruação exagerada e eu não quero isso, eu quero parar com a menstruação. Quem que leva tudo isso aqui para mim é o sangue. O maior vilão da endometriose é sangramento, é menstruação. Então, quem diz que sangramento é vida, menstruação é vida, não é vida para todo mundo, não. Então, o sangramento para essas pacientes é um veneno. Ela tem que parar de menstruar. Ela menstruou, volta tudo. Não tem cura. Aqui, o DIU hormonal, ela pode colocar, e aí o DIU vai... 60% das pacientes que colocam o DIU param de menstruar, isso vai dar uma ajuda para ela, mas... Pacientes que eu coloco o DIU e ainda continuam tendo dor, eu ainda prescrevo uma outra medicação que saiu hoje em dia, nova, que a gente manipula, para associar e amenizar a dor. Porque às vezes o DIU sozinho não resolve também. E temos também os implantes hormonais subcutâneos. Esses implantes hormonais subcutâneos, eu faço bastante tratamento, hoje em dia tenho feito bastante tratamento com esses implantes nas pacientes com endometriose, o resultado está sendo fantástico. Então é uma coisa mais nova, é uma coisa inovadora, os convênios não cobram, é uma coisa mais cara, mas que a qualidade de vida é outra, as pacientes ficam muito bem. E ele trata por inteiro a endometriose, tá? Então ele é excelente. E se fizermos tudo isso e a paciente está com dor, ou no meio do caminho ela resolveu engravidar, para tudo, vai dar uma limpada, fazer uma videolaparoscopia, limpar todos os focos e aí libera ela para engravidar. Só faltou um adendo eu falar para vocês, essa mulher que quer ser mãe, se caso ela tiver uma idade mais avançada, a gente não vai nem fazer a vídeo. A gente vai já partir para fertilização in vitro, porque não dá tempo. Ela tem 40 anos e está com endometriose, se ela for operar, e depois esperar mais 6 meses para engravidar, e aí não engravidou, e vamos tratar de novo, não dá tempo. O tempo para ela é curto, 40 anos, 38 anos, enfim, a partir disso, já tem endometriose, então já vou encaminhá-la para fertilização in vitro, porque senão vai perder muito tempo. E às vezes não consegue mais engravidar depois, tá? Tem coisas assim, né, gente, que serve para tudo, na verdade. Se a gente for pegar mesmo, se você tiver hábitos saudáveis, uma dieta balanceada, controle do peso, uma correção dos nutrientes, não adianta, é para tudo. Então, é para melhorar a endometriose, para o câncer de mama, é a vida saudável que todo mundo prega e que, na verdade, tem a sua eficiência aqui. Dizem que as pessoas que têm tendência à endometriose,
se elas beberem mais, usarem mais bebida alcoólica e tomarem mais cafeína, elas têm uma predisposição maior para desenvolver endometriose. Isso são estudos mostrando, tá? Então, o que eu quero falar aqui para vocês, primeiro, gente, só lembrando, ano que vem, 30 de março, conscientização da endometriose. Agora, tudo está sendo feito em formas de campanha, para que dê aquele start na gente, né? De lembrar, nossa, será que eu fui num ginecologista? Será que eu fiz esse exame já? Então, fazendo isso, a mídia colocando essas coisas pra gente, a gente lembra. Outubro, vou lembrar a mamografia. Em março, vou lembrar se eu fiz ultrassom. Então, a gente está pegando vocês em tudo quanto é lado, né? E aqui, o que eu quero fechar falando a respeito da endometriose, primeiro, não existe cura. Esquece, endometriose não tem cura, só vai curar quando entrar na menopausa. Por quê? Porque menstruação, ela depende da menstruação. Se você para de tratar, volta a menstruação, volta a endometriose. Não tem jeito. E se eu tirar o útero? Aí você tem que tirar o ovário também. Porque o que acontece? Vai parar de menstruar, mas você vai ter o estímulo hormonal dos seus ovários. E aí vai acontecer, você vai entrar na menopausa cirúrgica. Então, não tem cura. O que a gente vai querer? Já não tem cura, então não vou fazer nada. Tem que fazer. Tem que fazer porque senão você se limita na sua vida. Conforme a endometriose, você menstrua, ela vai crescendo, crescendo. Aí chega uma hora que você vai evacuar, você vai ter dor, você não vai conseguir ir numa festa, você não vai conseguir conversar, que você está sempre com aquela cara de mau humor, porque tudo dói, porque a endometriose começa a se expandir e você tem dor não só no período menstrual. Você tem dor em vários momentos, em várias fases. Aí a pessoa sempre está com o abdômen dolorido. Então, o que ele tem que fazer? Bloquear a menstruação. O que eu quero? É amenizar a dor dessa paciente, aliviar a dor, deixar ela ter qualidade de vida. E aí, aumentar as chances também de uma gravidez e diminuir as lesões endometrióticas. Então, a finalidade nossa como médico é fazer com que essa paciente viva melhor, viva sem dor e que essas lesões diminuam, regridam. Porque sumir, ela pode até num primeiro momento fazer o exame e que tenha sumido, só que se voltar a menstruar, ela volta tudo de novo.